Eba, boa noite, boa tarde. São 17 horas e 30 minutos, ainda não é boa noite. Boa noite. Ih, esse coisa aqui que eu tô vendo aqui na minha. Deixa eu arrumar aqui uma coisa para melhorar a minha claridade do meu rosto. Tô rindo aqui, gente, porque às vezes a gente se atrapalha. E eu me atrapalhei hoje com o horário da live. Ia ser 17, aí passei para 17h30 e esqueci de um compromisso que eu tinha bem no meio das 18 horas. Mas tá tudo certo, a gente já resolveu. Então, boa noite, bem-vinda, Nani, minha parceira de live hoje, Vinícius, meu amigo, meu parceiro de trabalho também. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui antes de começar com a Nani. Nós vamos falar hoje de um assunto bem legal, bem forte, inclusive. Qual é o padrão repetitivo que te impede de sair aí do gostosinho do seu sofá? E que gostosinho é esse? Porque afinal de contas, se é gostosinho mesmo, para que a gente vai sair, não é mesmo? Gabi, bem-vinda! Que bom que você está aqui. Então, vou chamar aqui minha amiga convidada. Isso. Bem-vindos, bem-vindos. Eu tô aqui já rindo. Nossa senhora. E eu subi agora, começou a chover agora aqui. E eu cheguei aqui no meu escritório, a janela estava aberta e a chuva sentido para cá. Não, olha, a gente tá muito uma no campo da outra, porque a gente tá assim, no mesmo Assim, movimento. gente, nós tínhamos marcado essa live 17 horas, e aí a gente pensou bem, falou, vamos botar para 17h30, já que a gente não anunciou. Daí a Nani tinha um compromisso, assim, que atrasou um pouco, e eu tinha um compromisso bem às 18 horas. Então a gente vai ver aqui, nós vamos sentir aqui o nosso campo, para ver se essa live vai durar 27 minutos e a gente finaliza ela às 18, ou se eu saio um pouquinho da live e volto aqui 18h05, tá bom? Mas estamos aqui para falar sobre qual é o padrão repetitivo? O que você ainda está repetindo aí no seu padrão que te impede de sair do gostosinho do seu sofá? E esse gostosinho do sofá, nós vamos contar aqui para vocês o que é, para ver se vocês se identificam com isso. Então, ó, manda um aviãozinho aí para a galera, porque esse é um horário que o pessoal já está saindo do trabalho, já é um horário de geralmente tomar um café da tarde. Então, quem está podendo, convida aí para assistir, porque essa live pode transformar a vida de vocês, como vem transformando a minha vida e a vida da Nani, que eu também sei, conheço um pouco dela. Então, estamos aqui para falar com vocês do que ainda se repete e te impede de sair do gostosinho do seu sofá. Vou dar a palavra para a Nani para ela contar um pouquinho aqui quem ela é, para quem ainda não conhece ela. E aí a gente vai iniciar a live assim com mais leveza, porque a gente correu um bocado para chegar aqui. E tá tudo certo. Conta, Nani, quem é você? Bom, eu me chamo Nani Cambuí, eu sou mentora de emagrecimento, eu ajudo mulheres a emagrecerem de uma forma leve, sem que a dieta seja um peso na sua vida, através do emagrecimento sistêmico. Então, eu te ajudo a descobrir as dinâmicas ocultas que te impedem ou de emagrecer, ou então que fazem você viver no efeito sanfona. Tem coisas aí, eu costumo falar que é assim, né? O que você não sabe sobre você mesma que te impede de alcançar aquele objetivo que você deseja, né? Então, sempre voltada aí para a construção, né? De uma vida ativa, de uma vida saudável. Oi, Lúcia, seja bem-vinda, quem está chegando aqui. E a gente está rindo assim, né? Porque a gente está aí correndo, né? E até isso pode ser que seja uma repetição de padrão, né? Quando fala, né, quando a gente fala assim de repetição de padrão e quando eu fui entendendo o que era repetição de padrão, como que isso acontecia na minha vida e como eu fui percebendo os padrões que eu repetia, olha, eu posso dizer que assim, é como se tivesse tirado a venda dos meus olhos. É como se eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Para mim, a realidade mudou quando eu entendi o que era
como funcionava e quando eu comecei a observar os padrões de repetição que eu vivia. Então, assim, falar sobre esse assunto para mim é muito gostoso, porque é algo que faz com que está fazendo cada vez mais com que isso traga leveza para minha vida, com que traga alegria, porque é você ver aquilo que te impede de alcançar o que você deseja. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho algo que eu quero e eu não consigo. E aí, quando a gente começa a enxergar as repetições de padrão, assim, parece que a gente vai tirando um peso, né, das costas, porque a gente começa a enxergar coisas que antes estavam invisíveis, a gente começa a ver coisas que antes estavam ocultas. E é muito, muito bom. E dentro das mentorias, né, desde quando eu venho atuando como mentora de emagrecimento sistêmico, eu vejo o quanto isso também é transformador para quem está no processo. Que muitas vezes não consegue enxergar por que eu quero tanto emagrecer, eu não consigo, por que é que eu quero fazer atividade física, eu não consigo, então por que em um determinado momento da minha vida eu era tão focada e hoje eu já não sou mais, então entender o que é a repetição de padrão, como isso funciona, vem trazendo assim grandes respostas, vem sendo bem, bem bacana mesmo, para mim e para quem está numa mentoria comigo. Isso é muito, muito legal. Mas você diz, né, até isso, até essa correria que a gente passou para chegar aqui pode ser uma repetição de padrão. Realmente tem um tanto a ver assim, com o meu campo, porque durante muito tempo, e ainda hoje acontece, como aconteceu hoje, de eu deixar coisas para serem resolvidas assim, bem em cima da hora. Como hoje, por exemplo, o horário nós já tínhamos decidido desde ontem o horário da live, e por algum motivo hoje à tarde isso se perdeu comigo, que era eu a responsável de fazer o post, e por algum motivo que é o quê? Alguma dinâmica oculta que eu fui envolvida, algo que eu já sei o que que é, que é uma coisa assim relacionada a eu daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, e por que isso? Se estava na minha agenda, se tá no meu, se eu já estava determinado a fazer, por que que eu ainda faço isso? Porque existe um lugar dentro de mim que ainda repete, que ainda em algum momento eu ainda repito algo que, mesmo sendo desconfortável, eu ainda torno a repetir. Isso está ligado a uma dinâmica oculta do meu sistema familiar. Na minha família, todas as pessoas, todas as mulheres da família deixam as coisas para fazer em cima da hora. E tá tudo bem com isso, porque elas viveram, elas foram vivendo a vida, minha vovó, minha titia, minha mamãe, e isso proporcionaram para elas e proporcionaram para mim que eu chegasse até aqui. Mas isso não tá fazendo mais sentido para mim. Mas de alguma forma hoje isso me pegou e foi bom porque daí eu tô podendo compartilhar isso com vocês na prática e dizendo, porque eu poderia ter desmarcado a live, e a gente chegou até a pensar sobre isso, eu falei, não. A Nani falou, não, eu falei, não, vamos fazer, porque é algo que está repetindo aqui para mim, então vamos falar desse tema que pode fazer diferença na vida de alguém. Então, se você está percebendo que as coisas continuam acontecendo sempre do mesmo jeito, sempre da mesma ordem, de uma forma assim bem sutil que parece que não é nada, observa o que é que você está deixando de olhar. No meu caso ainda está querendo deixar para depois o que eu posso fazer hoje. Isso não faz o menor sentido, já que eu cuido exatamente desse lugar falando com pessoas. Mas acontece também comigo. E é bom porque me torna humana, né, gente? Não me deixa num lugar de que isso nunca vai acontecer, de que eu posso até falar para as pessoas como que é que a gente pode sair. E como que a gente pode sair? Olhando e falando assim, olha, tô de novo repetindo esse padrão. Vou respirar um pouco, vou me concentrar e vou então fazer o que precisa ser feito. E durante o processo do que eu vou fazendo, eu vou me relacionando com isso. Então isso vai tomando um espaço interno, porque eu vou me movimentando para enfrentar o que precisa ser visto, o que precisa ser mudado. Então eu não preciso mais viver correndo, não preciso mais viver ansiosa para que as coisas, para que eu me sinta vista, para que eu me sinta importante. Eu posso fazer sim com as coisas com mais antecedência, eu posso sim ser mais leve no processo da realização, porque aí eu vou desfrutar desse processo de outro lugar. Então, isso já está me trazendo assim um baita de um ensinamento, já está lá a Nani anotando algo. Porque, porque isso muda a vida da gente.
Então, quando eu escrevi assim, né, o gostosinho do sofá, que é aquele lugar onde está tudo desorganizado, nada está dando certo, mas eu não faço nenhum movimento de mudança. Eu poderia, por exemplo, ter feito falado assim: ah, ninguém sabe mesmo da live, eu nem vou fazer. Deixa isso pra lá. Porque afinal de contas eu me embolei aqui na minha agenda, tem uma coisa de 18 horas em ponto para resolver, que é muito fácil, tá, gente? É só ir lá abrir o portão e deixar o meu cachorro entrar. Depois eu fecho o portão e acaba a história, muito rápido. Mas isso tornou um problema. Então, percebam que às vezes são pequenas coisas que deixamos de ver, de olhar, e aí a gente entra num processo ansioso, num processo desgastado, num processo de, ah, eu vou deixar para depois, então eu procrastino, porque naquele momento é muito difícil de resolver. E aí então eu deixo para depois. E isso me leva o quê? Me leva a ficar num desconforto que está lá no meu sofá. Eu fico sentada no meu sofá. Eu usei essa metáfora que a Ali, nossa professora, nossa mentora usa, que é se eu fico lá no meu sofá, tá tudo desmoronando em volta de mim, mas eu tô aqui, tô assistindo uma série no Netflix e tá tudo bem. Não! Vamos olhar o que está acontecendo. Vamos tomar uma decisão de fazer diferente. Então, vir aqui expor isso para vocês que eu estou vivendo agora é um desafio. Porque eu conto para vocês e eu me relaciono como eu sinto, para que amanhã eu não precise passar por isso de novo. Tomando a decisão de fazer diferente. Né, Nani? Igual quando tá fazendo uma. Você falou de dieta, mas quando a gente tá fazendo uma reeducação alimentar, que eu sei que você usa esse nome dieta porque é o nome que todas as pessoas usam, mas você usa esse termo de emagrecimento sistêmico, que é igual quando a gente está cuidando da nossa alimentação, olhando para ela. Por que comer, por exemplo, uma pratada, se eu sei que depois eu vou ficar estufada? Então, por que não começar pela salada antes de fazer a pratada? Então, isso são movimentos que nós fazemos, gente, várias e várias vezes na nossa vida. E aí, quando a gente vai perceber, isso não faz bem. Quando a gente começa a se observar e a perceber realmente o que acontece com a gente vê que isso está levando a gente para ficar ainda parada no mesmo lugar. Porque o sofá ele é só uma metáfora, mas a gente fica parada onde? Na nossa vida. Em vários âmbitos da vida, a vida não anda. Até fiz um post ontem, Nani, que fala assim: tomar a decisão de se relacionar com alguém amorosamente é o próximo passo para a vida adulta. Porque o que, que diz que a gente é adulto? O que, que mostra realmente que a nossa vida está caminhando para o mais? É quando a gente está se relacionando afetivamente com alguém, é quando a gente tem um trabalho que está andando e é quando a gente está com a nossa saúde em dia. E essas três áreas, elas andam juntas. Se uma dessas pernas não está andando, está mostrando para a gente que algo não está indo certo. Então, e certo, o que, que é certo e o que, que é errado? É certo a serviço da vida, no movimento de ir para o mais, no movimento de crescer e de estabelecer dentro de uma vida adulta, leve, suave, onde eu cuido da minha saúde, onde eu cuido dos meus relacionamentos e também onde eu cuido do meu trabalho. Então, para estar aqui hoje, gente, eu passei por tudo isso. E eu espero que isso possa tocar algo em vocês aí, para despertar o que é que você está fazendo, que se repete, assim como se repetiu para mim hoje esse processo, e que você às vezes não percebe. Você entra no embalo e não percebe que você está repetindo e deixando de fazer o que é necessário ser feito. Para um pouquinho e olha aí o que é que está acontecendo. Conta, Nani, o que está fazendo sentido aí do que eu estou falando? Né? Tudo que você está falando está fazendo sentido. E aí, o que eu quero compartilhar, né, baseado nisso que você falou, que foi o que veio, né, aqui para mim, que eu vou percebendo o quanto cada situação que a gente se coloca nada mais é do que uma oportunidade para a gente crescer, evoluir, amadurecer e tudo mais, né? E aí, a gente trabalha aqui, né, com rede social. Aí, o que aconteceu comigo, né? Quando a gente vem trabalhar com a rede social, são vários desafios que a gente passa. O desafio da exposição, o medo do julgamento, o medo da crítica. Então, tudo isso, quem está aqui desse lado passa. E aí, eu vou fazer um stories, e se eu falar besteira? Enfim, são vários pensamentos, né?
que a gente passa. E aí, desde que eu abri aqui a minha conta do Instagram, eu abri a minha conta do Instagram, foi em janeiro de 2019. 19, 21, 22. Em janeiro de 2019 foi quando eu abri aqui a minha conta do Instagram, que eu entendi que para eu alcançar mais pessoas, isso tinha que ser através da internet. E aí eu comecei a acompanhar algumas pessoas que faziam conteúdo e eu falei, bom, eu vou para esse caminho. E comecei a compartilhar um pouco do conteúdo. E aí eu vou chegar aqui no ponto da repetição de padrão. Até pouquíssimo tempo atrás, o meu canal aqui, o meu canal do Instagram, o que eu compartilhava? Eu compartilhava somente e apenas conhecimento técnico. Então, se você olhar o meu feed, né, se eu for olhar meu próprio histórico, se eu for olhar os meus stories, tudo, era só conhecimento técnico. Só. Então, eu abria a câmera, eu ia falar como que funcionava aquilo, como que funcionava o cérebro. Então, eu ia falar toda essa parte técnica que eu acredito ser extremamente importante e esse entendimento, ele ajuda para que a gente consiga tomar decisões diferentes. Mas, o que acontecia? Aqui é uma rede social. Aqui não é não é uma biblioteca, não é uma sala de aula, não é. E o que acontecia? Isso eu mantia ali, né, as pessoas me acompanhando. Tem pessoas que me acompanham desde quando eu abri o Instagram, enfim. Mas, e aí eu comecei a perceber o quê? Que o conteúdo técnico, ele não era o mais agradável, porque estamos em uma rede social. E comecei a observar as pessoas que eu acompanhava e que eu gosto de acompanhar e como essas pessoas se comportam aqui. E o que eu percebi? Que tem um híbrido entre o conhecimento técnico daquela pessoa e parte da sua vida pessoal. Então, existe esse híbrido, né? E eu comecei a ver isso dentro das pessoas que eu mesma gosto de acompanhar. E fiquei me relacionando com aquilo. E eu tentava trazer um pouquinho isso e não conseguia. Eu tentava trazer um pouquinho isso e não conseguia. E aí, Aí teve um dia, há um mês mais ou menos atrás, que eu fui na casa da minha mãe. E a gente estava ali conversando, falando tal. E aí a minha mãe soltou a seguinte frase: porque eu não sou de ficar falando da minha vida para os outros. Quando ela falou aquilo, me veio um insight tão grande, mas tão grande, porque eu entendi a repetição de padrão no seguinte sentido. Qual era o comportamento que eu estava repetindo da minha mãe? O comportamento de não expor a minha vida pessoal. E aí, o que acontecia? Eu vinha aqui, eu trazia o meu conhecimento, eu falava da parte técnica, só que o quê? Eu não gerava conexão, por quê? Porque era um conteúdo muito plástico, no sentido de não gerar conexão. Porque o que conecta? Conecta essa história que eu estou contando aqui agora. Que eu fui lá, que eu estava na casa da minha mãe, e que quando a minha mãe falou isso, para mim, cara, me veio um insight. Por quê? Porque você se relacionar é você falar da sua vida. Você se relacionar é você expor aquilo que você pensa. É você trazer as suas dificuldades, é você trazer a sua vulnerabilidade, é você falar das coisas do seu dia a dia. E lógico que a gente sabe que não é falar de tudo o tempo todo, a gente dosar, mas isso faz parte. Então, qual que era a repetição de padrão que eu vivia até então, até eu perceber isso? De que eu não falo da minha vida para os outros. E isso eu estou trazendo aqui para a rede social, mas isso também era uma repetição de padrão dentro dos meus relacionamentos. Então, falar sobre a minha vida, não, eu sempre fui muito interessada, eu sempre conversei, eu sempre perguntava da pessoa, sempre que a pessoa, eu podia conversar sobre qualquer assunto que fosse do interesse da pessoa, mas falar da minha vida era um desafio para mim. Por quê? Porque eu estava repetindo um padrão. E é muito interessante quando a gente vai entendendo isso, porque essa repetição, ela acontece em todas as áreas da nossa vida. Se a gente for perceber, a gente repete padrão na questão da saúde, a gente repete padrão nos relacionamentos e a gente repete padrão nos negócios. E a dificuldade que a gente tem de conseguir alcançar algum determinado objetivo que a gente tenha, pode olhar que muito provavelmente existe um padrão que você está repetindo. Você está sendo resistente a se comportar de forma diferente.
E é muito interessante por quê? Porque a repetição de padrão não é algo consciente. Quando a gente é criança, o que, que a gente está fazendo? A gente só está absorvendo o que a gente está vendo, ouvindo e as experiências que a gente está vivendo. Então a gente está absorvendo e ao absorver a gente está tomando aquilo como uma verdade absoluta. Esse que é o certo, é assim que eu devo ser, esse é o comportamento que eu tenho que ter. Então eu estou absorvendo aquilo. Quando chega na fase adulta, que nem eu cresci ouvindo isso. Não sou de falar da minha vida pessoal. Quando eu chego na fase adulta, que eu venho trabalhar com rede social, não é que exige você expor um pouco, mas é que o mais natural, o mais gostoso, o que mais gera conexão é isso. Totalmente o contrário desse padrão que eu aprendi. E aí a gente fica o quê? Enquanto eu não enxergo que eu estou repetindo um padrão, eu vou ficar patinando nesse objetivo que eu tenho. E é aquilo que a gente sabe, né? Uma vez que eu vi, não tem como desver. Eu tô rindo porque hoje eu estava conversando com um amigo, que também é da área do autoconhecimento, a gente até faz um grupo de formação, na verdade, de coordenação junto, e ele tava falando para mim assim, ai, como é que faz para desver mesmo, hein? Porque é isso, né? Depois que a gente vê, não tem mais como desver, né? Depois que eu percebi que eu, para me sentir importante por alguma maneira, de alguma maneira, lá com os meus pais, eu precisava deixar as coisas para fazer sempre de última hora. Toda vez que isso acontece, eu falo, olha lá, a minha criança querendo chamar atenção de alguma forma, né? Então, isso é um padrão, uma repetição que já vem consciente. E agora não faz mais sentido, né? Quando acontece, pode até acontecer como aconteceu hoje, né, de alguma maneira, isso vem se apresentar, e o que, que eu faço? Eu olho para isso, acolho e faço o que eu preciso fazer. Eu não preciso deixar mais de fazer. Repetir exatamente como era antes, né? Eu posso, então, no caminho, eu vou organizando o percurso. Até que daqui a pouco fique mais leve e mais suave, como a Nana, ela vem se exercitando em falar das questões pessoais dela, trazer uma coisa ou outra para fora. Isso também, né, Nana? Uma vez a gente conversou e você falou para mim, eu não falo muito da minha vida para as pessoas, né? Isso também se repete, como ela bem falou, também se repetia lá atrás das câmeras. Então não era uma coisa só que se acontecia aqui nas redes sociais, mas sim também com os amigos dela, como ela bem falou. E aí ela foi mudando isso. Às vezes no começo é mais desconfortável, porque a gente está mudando uma nova forma de ser interna, que é uma coisa com a gente, mas depois isso vai ficando mais suave. Então eu tô até querendo trazer um padrão de repetição que às vezes acontece na vida de muitas pessoas e as pessoas não sabem que isso é um padrão de repetição. Mas é assim, ó, algo que se apresenta de uma forma assim que hoje em dia está muito comum a gente ver pessoas com crise de TAG, é, que é um transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade. Me ajuda? Generalizar? Generalizado, isso, generalizado. Tem um monte de pessoas que está se apresentando com essa, principalmente agora na pandemia, várias pessoas tiveram esse transtorno e que apareceram, foram diagnosticados. E hoje em dia está bem comum isso, né? Você deve acompanhar isso com as suas clientes, eu vejo isso acontecer com as minhas clientes, e vira ou mexer, chega alguém para mim com essa situação. E por que isso acontece? Existe processos na vida que leva a pessoa a ter uma crise de ansiedade? Sim, existe. Existem situações que levam ela àquela, situações da vida, do dia a dia dela, existe. Mas também existe um lugar que se repete e muitas vezes, em muitos momentos, as pessoas não percebem, por ainda não estarem despertas o suficiente para olhar a história do sistema dela. Lá quando era com a mamãe, quando era com a titia, quando era com a vovó. E quando a gente começa a fazer essa pesquisa lá na nossa infância, desde os cuidadores, as pessoas que estavam em nossa volta, nossa mamãe, nossa vovó, nós vamos perceber que isso acontecia o tempo inteiro com todas essas pessoas. Em algum momento na vida elas despertavam essa crise acelerada de ansiedade. E por que isso acontecia? Porque alguma coisa lá no sistema foi despertando para que aquelas pessoas agissem daquela maneira para lidar com as situações que aconteciam.
Então, às vezes hoje, essa crise de ansiedade que você tá, ela é uma repetição de como a mamãe fazia, de como a vovó fazia, de como a titia fazia. Quando você vai olhar em volta no seu sistema, em várias pessoas, com várias pessoas do seu sistema, acontecia exatamente como acontece com você. Então, essa é a forma que você aprendeu a lidar com as situações que acontecem no dia a dia na sua vida. E isso não precisa ser mais uma grande dor. Não que essa crise deixe de existir, não que você vai parar de tomar remédio, não é nada disso. Mas você pode olhar para isso e simplesmente incluir. Inclui que isso faz parte da sua vida, faz parte da sua história, porque aconteceu e repetiu com várias pessoas do seu sistema e ainda reflete em você. A partir desse momento, você vai olhar para isso com mais tranquilidade. Por que eu estou falando isso, né, Nani? Eu tenho uma cliente, agora há pouco ela me mandou uma mensagem me falando que estava em crise. Eu não sei se ela está aqui online, se ela está aqui assistindo a gente, mas eu disse para ela: respira e respira e respira. E por que eu disse para ela: respira, respira e respira? Porque o que, que é a ansiedade, gente? A ansiedade é viver um futuro que você ainda não sabe como ele é. Então você começa a pensar tanto naquele futuro, de como você vai resolver as coisas daqui a pouco, que ela levantou a mão. Eu sabia que ela estava aqui, mas eu não ia falar que era ela. Ela levantou a mão. Então, e aí a gente vai entrando num processo de ansiedade por não saber o que vai acontecer daqui a pouco. E o que que faz a gente sair da crise? O que que vai te ajudar a sair da crise? Pode ser a Gabi, pode ser a Nani, pode ser a Janá, pode ser a Cíntia, pode ser a Silvana, que são pessoas que eu vi que passaram aqui pela live, não sei se ainda estão. Qualquer pessoa que seja, é respirando e se conectando com aqui e agora. Quando a gente respira conscientemente, a nossa mente, ela vai para perceber a respiração. E aí então você entra num processo de perceber o corpo. E isso vai trazer você para aqui e agora. E aqui e agora não está acontecendo nada. O que faz você entrar nessa crise são os pensamentos acelerados do futuro, de coisas que você ainda não sabe o que vai vir. E por tantas pessoas no seu sistema terem feito igual, você também repete, porque foi a forma que você viu acontecer. Todo tempo é assim, Jana? Gente, geralmente sim. Pode acontecer de uma pessoa lá no sistema agora, aconteceu comigo e nunca aconteceu na minha família? Pode acontecer, está sujeito a acontecer. Mas geralmente, quando a gente vai olhar na nossa história, assim como a mamãe eu também faço, assim como a vovó eu também faço e eu continuo fazendo. Então, quando você estiver numa crise de ansiedade, para, respira, põe o pé no chão, sente o seu corpo, percebe, olha para suas mãos. É rápido? Não. É um processo que você tem que fazer devagarinho. E todas as vezes você vai fazendo, todas as vezes você vai fazendo, até que chegar um momento que quando você menos esperar, aquela palpitação e aquela aceleração que parece que o coração não vai aguentar, vai se acalmando e vai se acalmando e você vai saindo daquela crise. Trazer o pensamento para o aqui e agora, para a respiração, para o contato com o corpo. Isso vai te ajudar. Experimenta fazer isso. Eu quis falar disso ao vivo porque isso é uma coisa, Nani, que está confrontando várias pessoas que estão passando por isso. Ainda agora, nós já estamos em setembro, a pandemia ela já chegou ao fim, mas isso ainda acontece na vida de muitas pessoas. E as pessoas ainda estão com dificuldade por essa falta de informação simples que você vai trazendo para o seu dia a dia. Porque o que, que é a ansiedade? Ela acontece o tempo inteiro se a gente deixar. Ela toma conta se a gente deixar. É Né? porque a ansiedade, ela é o quê? Ela é a nossa imaginação em ação. Que é o quê? A gente está criando cenários na nossa mente o tempo todo. A diferença da pessoa que ela é ansiosa é que todos esses cenários que ela cria são cenários negativos, são cenários pautados no medo, são cenários no que pode dar errado, né? São cenários
catastróficos, vamos dizer assim. Então, eu penso em tudo aquilo que pode dar errado no grau máximo possível. Então, o medo, a ansiedade, ela é o quê? Ela é uma antecipação do que pode dar errado, pautada no medo. Porém, o que a gente tem que ter em mente, né? E por que a gente sente tudo isso no corpo, né? A gente sente o coração acelerar, muitas vezes a gente sente o tremor, né? A gente sente, muitas vezes a gente sente até parece que a corrente sanguínea, né? O sangue correndo no corpo, né? Porque a nossa mente, ela não diferencia o mundo real, né? O que é o mundo real? Veio aqui, abriu a porta e tomei um susto. Isso de fato aconteceu. Do que eu estou criando na minha mente. A nossa mente, ela não diferencia aquilo que é real da imaginação. Então, quando a gente está imaginando, e na maioria das vezes essa imaginação, ela é muito viva porque das duas, uma. Ou a gente está vendo muitas coisas ruins, com muita frequência, com muita intensidade. Então, eu estou vendo muita notícia, eu estou vendo muito jornal, eu estou assistindo muita série desse tipo. Então, eu estou ali, a minha mente está em contato constante e intenso com aquilo. Então, aquilo, eu vou absorvendo aquilo. E um outro fator que pode ser também alguma experiência traumática, né? Algo que você viveu. O que é importante, né? Se for algo que você viveu, cuidar disso e aí cuida disso de uma forma terapêutica mesmo, né? Agora, se for somente não, porque não é no sentido de pouco, né? Mas falo no sentido assim, de que aquilo que você está criando, né, na sua mente, se não aconteceu nada, mas você tem esse costume, né? Porque isso também vira um hábito. Os pensamentos negativos também são hábitos. A diferença é que é um hábito sutil. Um pensamento que a gente cria é um hábito sutil. O que é um hábito sutil? A gente não vê, porém, a gente tá o quê? Pensa, você precisa ir lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, eu dou continuidade aqui. Então, o pensamento, ele é o quê? Um hábito sutil. E quanto mais a gente alimenta a nossa mente, seja de notícias, seja de séries, seja de filmes, seja de tudo isso que é ruim, a gente está o quê? Alimentando. A gente alimenta o nosso corpo com comida, sim, mas a gente alimenta a nossa mente com as informações, com os estímulos que a gente gera. Através do quê? Através do meio que a gente vive. Então, o que você está alimentando a sua mente, né? Com relação ao que você assiste, ao que você lê, ao que você vê. Por quê? Porque tudo isso é informação, é estímulo, e a nossa mente, ela vai criando isso. Então, é o quê? Eu tenho que viver. Tá fazendo sentido? Coloca aqui para ver se está fazendo sentido. Mas eu tenho que viver no mundo da ilusão. Eu tenho que ser extremamente otimista. Não, o primeiro passo é a gente observar do que eu venho alimentando a minha mente. Então, eu passei por isso quando eu estava morando em São Paulo. Eu já tinha esse entendimento da importância do que eu estou alimentando a minha mente, né? Então, o que eu estou assistindo na televisão e tal, né? Quais são até mesmo as músicas que eu estou ouvindo, porque tudo isso é estímulo que a gente está recebendo. E a nossa mente, ela está reforçando o que a gente acredita, o que a gente pensa o tempo todo. E aí, meu marido começou, na pandemia, a pegar esse costume de ligar a televisão no jornal. Né? E eu falei, nossa, amor, mas ligando a TV, né, no jornal, por quê? Dele, porque eu gosto, tal, né? Eu gosto de saber o que está acontecendo. E aí, eu vi um vídeo, né, na internet, porque às vezes tem a resistência, né, de casa e tal, e naquela época eu também não tinha ainda destravado a questão do posicionamento, né? Essa é uma outra história das dinâmicas ocultas, né? E aí eu mandei um vídeo para ele onde explica como as notícias ruins, né, elas vão gerando cada vez mais tensão, como que vai gerando cada vez mais ansiedade. Ai, que bom, Gabi, que você já não assiste TV. E aí ele concordou, e aí desde então a gente não liga mais a TV em canal aberto para ver notícia. Por quê? Porque a gente é alimento da mente, né? Do mesmo jeito que a gente alimenta o corpo com comida, a gente também alimenta a nossa mente com informação. Então, ter esse cuidado e até mesmo essa questão da televisão, do que eu assisto, do que eu acompanho, também, na maioria das vezes, pode ser uma repetição de padrão.
Então, aquilo que eu assisto, aquilo que eu gosto, e é lógico, né, que o mundo ele vem mudando, a gente vem se atualizando, hoje a gente assiste televisão com o celular na mão, mas pode ver que muitos desses comportamentos, dessas decisões, elas podem vir também dessa repetição de padrão. A Cíntia está comentando verdade, na minha crise de ansiedade, tirar a TV foi a primeira coisa que eu fiz. Olha só que interessante, e é uma coisa teoricamente simples, né? Mas é um costume, é um hábito, né? E eu até falei outro dia nos stories que a gente tem que tomar o cuidado para não se deixar ser manipulado. E a televisão, ela é altamente manipulatória, porque ela vai no fundo do âmago das nossas emoções mais profundas. Então, a TV mexe com o medo, que é um principal, a forma mais fácil de manipular o ser humano é através do medo, né? Então, o medo, ele ativa um nojo, deixa as pessoas tristes. Pega uma notícia, lê uma headline de uma notícia. Gente, você fica chocado, aquilo faz mal só de você ler, né? E aí a gente tá o quê? Muitas vezes sendo manipulado, a gente não tem o poder de decisão, por quê? Porque quando eu tô com medo, eu vou tomar minha decisão baseada no medo e não naquilo que eu quero. Não é? Faz sentido, Janá? Acho que tá mudo. Verdade aqui, viu? Tá. Agora tá ok. Não, tá mudo ainda. Agora. Agora tá ok. É que pra mim ele tá parecendo que tá com a câmera e com o microfone fechado. Só que eu tô me vendo, eu não sabia se vocês estavam me ouvindo ou não. Fantástico você trazer isso, Nani, porque isso é uma característica do processo da vida que a gente tá vivendo hoje também. Isso é uma situação que está se apresentando hoje à medida que o mundo está se desenvolvendo, que a vida vem se desenvolvendo. Então, essa coisa de assistir TV, de estar com um tanto de informações em excesso na mente, isso tudo vai desencadeando esse processo também da ansiedade. Né? E é isso que você falou, né? Também isso aí pode ser uma repetição de padrão, porque eu vivi a vida inteira vivendo dessa forma. Então, ainda hoje, mesmo na vida adulta, eu ainda repito exatamente como fazia o meu papai e a minha mamãe. E essa coisa que a Gabi falou, né, de não assistir mais TV, é uma coisa que já está acontecendo com um monte de gente hoje em dia. As pessoas estão optando por não ver, em especial o canal aberto, né, porque tá ali onde tem aquela notícia ao vivo, aquela coisa que vem de imediato, que sempre vem com uma pontinha de sensacionalismo, de assim, com uma fala embutida para manipular as pessoas, para que elas se sintam acuadas, para que elas entrem nesse movimento nessa sensação de medo que você bem trouxe. Né? Que isso vai fazendo uma manipulação de massa, para despertar aquela crença de que o mundo não é confiável, de que as coisas não vão dar certo, porque assim fica mais fácil, né, da grande massa ser conduzida. Né? Mas agora, à medida que o autoconhecimento vai chegando, que as pessoas vão se interessando mais em se conhecer, em ter mais consciência de si, o que é o autoconhecimento? É consciência de si mesmo. Né? Não basta ser só, eu tenho consciência de que a vida é boa, eu tenho consciência de que o mundo vai mudar. Não, porque isso tem que estar dentro da gente. E isso, a forma de isso realmente ser real na nossa vida é através do autoconhecimento. Então, quando eu decido conscientemente não ver uma televisão diária, porque aquilo de alguma forma eu sinto, eu percebo que me envolve numa emoção, que me leva para o pensamento negativo, isso é uma consciência de si mesmo. Isso já ajuda nesse processo todo que a gente vem falando, de parar de repetir esses padrões. Né? Porque o que é parar de repetir o padrão? É fazer diferente do que o que os nossos ancestrais faziam. Por quê? Nós somos influenciados todo o tempo pela nossa ancestralidade. Desde lá, a gente fala assim de ancestralidade, a gente vai lá para papai e mamãe porque são os ancestrais mais próximos. Né? Mas de todos que vieram antes, nós temos a influência deles. E a forma que a gente dirige a nossa vida, que a gente conduz a nossa vida hoje, quando nós estamos conscientes e presentes no aqui e agora, é que diz o que vai acontecer com a gente daqui para frente. É o que diz o que a gente pode fazer de diferença
da gente, conosco daqui para frente. E a partir de nós, a partir de mim, é que vai mudar quem está em volta de mim. A partir de você é quem muda quem está em volta de você. Então, todas as pessoas, quando você muda, todas as pessoas que estão em volta de você mudam também, porque recebem algo a partir dessa mudança. Então, para a Gabi, que se manifestou e que falou, e para todos nós, esse processo da ansiedade, essa situação de ansiedade, ela é uma situação contornável à medida que você toma consciência de si mesmo. À medida que você toma consciência de quem realmente você é. Porque isso vai te trazendo segurança. Vai te botando no aqui e agora. Como eu falei lá com a respiração, como a Nami bem trouxe. Quando você sai desse lugar inconsciente de estar vivendo o que a mídia, o que a mídia traz, de estar vivendo por num processo de pensamentos acelerados que vem do externo, e sim se manter consciente com você mesmo. E isso tudo é um processo. Eu gosto sempre de falar isso porque, às vezes, quando a gente fala, quando a gente traz uma fala já conclusiva de algo, né? Quando você faz por esse caminho, vem dar certo, vai acontecer diferente com você. Pode ser que alguém ache assim, ah, mas é muito fácil falando. Não, gente, não é fácil falando, não. Tudo é um processo, é uma caminhada que a gente vai fazendo, que você faz com você mesmo, que vai despertando movimentos em você, que aí é possível que as coisas aconteçam. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a gente deixa de ter crise de ansiedade. Não é de uma hora para outra. E uma coisa bem importante é, durante todo o processo nós recebemos sugestões. Nós somos sugestionados por algo que tem interno, pelo padrão repetição da nossa família, pelas situações que acontecem no dia a dia. Existem sugestões que surgem como assim, ah, come, é só um brigadeiro. Às vezes não acontece alguém que chega para você, come, é só um brigadeirinho, qual que é o problema? E aí você, se você não estiver presente e consciente, você come o brigadeiro e quebra todo o processo da sua rotina de alimentação que você está observando por um simples movimento de comer aquele brigadeiro. E comer o brigadeiro tem problema? Não, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Então, tudo isso é um processo de mudança, é um contínuo processo de mudança, onde eu convido a mim, a você, né, a todos nós, que façam isso com leveza, porque todos os dias pode acontecer. Sugestionado a repetir o que a gente está habituado a repetir, a fazer. Né? Desde uma respiração, desde um processo de ansiedade, até não fazer a live, gente. Até desistir de fazer a live. Vocês viram que eu saí, abri o portão, recebi o cachorro e tá tudo bem. Né? Não aconteceu nada, ninguém deixou de. Vocês ouviram aqui a Nani, que falou com propriedade do assunto, que ela traz com o conhecimento vivido, com as experiências e com o conhecimento que ela recebeu. Então, tudo isso é um lugar onde eu me relaciono também e aprendo aqui junto com vocês a fazer diferente do que eu vinha fazendo pelo meu processo de vida. Porque em outro momento eu desmarcaria a live, eu não faria mais nada e estava sujeita até a não entrar numa crise de ansiedade por me sentir incapaz de cumprir com a minha agenda da forma correta. Entende? Olha onde vai a nossa venda, a nossa mente num processo quando a gente não se mostra consciente. E não vem aqui falar, né? Porque falar isso aqui com vocês faz com que eu observe ainda mais. Faz com que eu me relacione de forma diferente e até mais leve. Porque vira uma coisa, ó, aconteceu isso. E tá tudo bem. E, Janaí, quando você estava falando dessa questão, né, de como de como eu me relaciono com isso, né, e em um outro momento, né, eu não faria nada, e aí eu ia entrar numa crise, eu vejo muito assim a questão da postura, né, e algo que vem muito forte, assim, para mim, e eu percebo quanto a gente tem que estar presente para isso, e o quanto isso também é uma repetição de padrão, e qual sentido? Da questão do triângulo dramático, quando a gente fala o quê? Da postura da vítima, da postura do agressor e da postura do salvador. Porque muitas vezes essa dificuldade que a gente vem tendo de ver soluções nas coisas, né? De só ver os pontos negativos, ou então de ver tudo de uma forma muito difícil, pode ser uma repetição de padrão da postura da vítima. O que é legal a gente entender? Eu vou compartilhar uma situação que eu passei
com relação a esse triângulo dramático, foi mágico para mim, depois se tornou o triângulo mágico, porque eu consegui ver, né, como que isso se manifestou. Que eu ia falar? Que esses três personagens, eles moram na gente. Todo mundo tem um pouco da vítima, um pouco do salvador e um pouco do agressor. A questão é, enquanto eu tô com a minha mente treinada só para ver as coisas ruins, as coisas negativas, eu não parto para a solução. E aí eu fico muito na postura da vítima. E aí, olha só uma situação que aconteceu comigo. A gente estava em Orlando e aí o meu marido queria comprar um tênis. E o meu marido, ele tem a perna grossa e a canela grossa. Ele tinha comprado um tênis uma vez que ele perdeu o tênis, porque é aqueles tênis de botinha que não tem um cadarço, não alarga. Então, sabe aqueles tênis que só coloca o pé. E aí ele comprou o tênis, perdeu o tênis, porque a canela dele era grossa e não entrava no tênis. E a gente estava lá em Orlando e ele viu um tênis muito bonito, muito confortável, mas era nesse mesmo modelo de botinha. E aí eu entrei, e aí o que aconteceu? Aí eu comecei a falar para ele, não, porque daí o que aconteceu? No tênis anterior, ele ficou chateado porque ele tinha comprado, tinha perdido o dinheiro do tênis e não ia mais poder usar o tênis. E aí tudo bem. E eu me chateei junto com ele por essa situação, por ele ter comprado, por ele ter perdido dinheiro e por ele não poder mais usar o tênis. O que aconteceu? Quando a gente estava lá em Orlando, ele viu esse tênis bonito, confortável, amou o tênis, a cor que ele queria, tudo. Só que era esse tênis de botinha. O que eu me conectei? Caramba, essa situação já aconteceu. Ele já comprou um tênis nesse modelo, ele já perdeu o tênis, ele já perdeu o dinheiro. O que eu vou fazer? Não vou deixar ele cometer essa burrada de novo. E aí ali eu fiquei, não faz isso, porque eu sei o quê, porque você vai perder o tênis. Porque, não, mas eu gostei, mas eu quero, mas é confortável, mas não sei o quê, mas eu falei, mas você vai perder, porque já aconteceu e tal. Chegou uma hora, o que aconteceu? Eu fiquei irritada. Com aquela situação, eu fiquei irritada, porque eu falei, então tá bom, então você quer levar, você leva, você quer perder o dinheiro, você perde, mas só que depois você não vem falar pra mim que você tá arrependido ou que você tá triste porque você perdeu o tênis, porque você já passou por essa situação, e aí, né, e aí eu fiquei nervosa. E aí depois passou, enfim, ele não levou o tênis, e aí eu entrei numa seguinte linha de pensamento. Nossa, mas eu só queria ajudar, mas eu tava falando, porque depois você ia ficar triste, porque você ia perder, porque depois eu ia ficar chateada junto com você e tal. O que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa situação? Dentro dessa mesma situação que durou, sei lá, 1 hora, eu transitei entre esses 3 papéis. Então, primeiro eu entrei no papel da salvadora, querendo tirar, né, ali a dor dele, do que ele ia sentir, de ter comprado, de ter. Depois eu entrei no papel da agressora, quando eu fiquei ali nervosa, irritada, brava, por ele não me ouvir, não ouviu a salvadora, e depois eu entrei no papel da vítima, que foi o quê? Nossa, mas eu só queria que ele me ouvisse, nossa, é aquele pesar. Por que eu tô falando isso? Todos nós temos, né, essa identidade, mas a gente também vai vir com uma repetição de padrão de mais potente, vamos dizer assim, de uma dessas 3 personalidades, que faz com que a gente não busque soluções para as situações que a gente está vivendo. Então, eu tenho uma limitação, eu tenho uma dificuldade, né? Hoje a gente escuta muito falar do TDAH, né? Eu tenho TDAH, então como que é lidar com isso e tal. E, enfim, eu nem estou tirando, né, a questão da limitação em si, como é para quem tem ansiedade e tal. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Se a gente não está tão imersa nesse personagem da vítima, do agressor ou do salvador, que faz com que a gente nem consiga ver as possibilidades, que faz com que a gente só fique justificando o porquê eu estou como eu estou. E aí eu fico o quê? Num ciclo que me leva cada vez mais para o mesmo. Então, reconhecer essa repetição de padrão também, dessa identidade, desse papel ou dessa postura, né, vítima, agressora ou salvadora, também é um ponto de saída para quê? Para eu ficar mais livre, para eu ficar mais feliz, para que eu... Nossa, caramba, olha só, estou repetindo o padrão de vítima da minha família. E aí, quando a gente vê, não tem mais como dizer. E aí, o que você fala sempre, né, Jana? Não faz mais sentido eu ficar repetindo esse comportamento. Por quê? Porque eu aprendi dessa forma, eu tomei aquilo como verdade, mas para aquilo que eu desejo para minha vida e para onde eu quero ir,
já não faz mais sentido eu me comportar dessa forma. Ah, Nani, mas é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas o primeiro passo é o quê? É você se conscientizar e não ficar pensando se é fácil ou se é difícil, mas pensar em uma possível solução para você resolver? Não, só para você melhorar um pouquinho por hoje. Exatamente. Eu estou falando isso, eu me recordei de algo aqui. E à medida que a gente vai ouvindo, gente, quando a gente vai se dando conta dessa repetição e desse padrão que a gente repete ainda, a gente vai. Às vezes a gente lembra de um personagem, uma representação de alguém que se apresentou exatamente fazendo dessa forma e você vai lembrar de alguma situação que aconteceu lá na sua casa, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu pai. E você vai lembrar daquele e falar assim, meu Deus, olha, minha mãe fazia desse jeito. Olha eu aqui fazendo como a minha mãe. E aí, no primeiro momento, você pode até ficar com raiva. Cara, eu não queria parecer com a minha mãe, porque pode acontecer. Aí depois você pode até dar risada. Você diz, olha que engraçado, né? Olha aqui que fofa. Ah, Olha que engraçado. Eu tô fazendo igual a minha mãe. Aí depois no terceiro momento você pode olhar e falar assim, cara, olha eu lá fazendo igual a minha mãe. Eu acho que eu não preciso mais fazer igual ela. Eu acho que eu já posso fazer diferente. Então você vai se relacionando. E cada vez que você se relaciona e que você percebe, isso vai ficando mais leve. E aí vai abrindo uma possibilidade real de fazer uma mudança. Por isso que o processo ele é um caminho de solução. Você não acha, você não encontra a solução e pronto, está tudo resolvido. Não, é um caminho que você ainda tem que caminhar e se relacionar com as coisas que vão acontecendo ao longo do processo. Você vê a Nani, né? Ela percebeu esse movimento lá do tênis. E quantas vezes isso já não tinha se apresentado e que ela tinha visto de outras formas? Ou ela tinha embarcado na vítima da Salvador. Hoje me aconteceu algo semelhante em relação a isso. Bem interessante, assim. E de uma hora eu pensei, foi uma situação de que a minha namorada foi pro hospital e aí ela me mandou uma mensagem. E eu pensei no primeiro momento, assim, como que eu faria lá atrás, há um tempo atrás? Eu já largaria tudo, já desmarcaria toda a minha agenda e iria lá atendê-la. Aí me veio a pergunta, peraí, ela quer que eu faça isso? Primeiro momento. Primeira coisa que eu me questionei. Aí, não, ela não queria. Ela me disse que não precisava. Segundo momento, o que que eu faço com isso, já que ela não quer? Né? Para onde eu vou agora? Eu vou lá fazer um drama porque ela não quer. Pensei até em fazer, certo? Porque tá sozinha. Não, não cabe mais isso. E aí o terceiro momento. Eu sou vítima pelo fato dela não querer? Não, porque tá tudo bem, ela é adulta, ela pode se relacionar com isso. Isso tudo veio ao longo de um período ali de uma hora, tudo isso veio. E eu fiquei me relacionando com o fato de que não precisei mais entrar na vítima, nem na salvadora, e eu me diverti bastante com isso, foi bem interessante. Olhar, então, gente, tudo isso acontece ao longo do nosso dia, ao longo da nossa estada em olhar para nós mesmos. Então, é um processo que vai sendo assim gradativo na nossa vida. Então, falar sobre o triângulo dramático, de qual personagem eu vou vestir naquele momento, de como eu vou me relacionar com as coisas que me acontecem, diz respeito ao tanto que você está consciente de você mesmo. E isso é um tempo que leva, mas que pode começar agora, na hora que você sente o seu coração acelerar, que na hora que você percebe que você tem que fazer algo que você não está conseguindo fazer, na hora que você ainda está sentado no seu sofá, pensando em qual o próximo passo a dar. Porque tudo isso já aconteceu outras vezes. Tudo isso que está acontecendo com você agora já aconteceu, não tem nada novo acontecendo. Se você parar e fizer um checklist do seu dia hoje, você vai perceber que ele é uma repetição de vários dias. A forma de que você vai levar essa mudança é uma decisão que você pode tomar agora. Então, se algo está desconfortável aí no teu dia, se você percebe que não está conseguindo fazer um movimento de mudar, essa decisão você pode tomar agora. A decisão de mudar. E como é essa decisão? É de vir, em vez de ficar lá no processo mental, vir assistir uma live como você está assistindo com você aqui, porque eu vi que a Gabi se relacionou em vários momentos, ouviu a Nani, que é uma pessoa diferente.
buscar algo diferente para fazer, parar, tomar um banho, dar uma caminhada, colocar uma música e dançar. Existem várias coisas que a gente pode fazer. A única coisa que faz com que a gente não faça nenhuma opção dessa é se manter no sofá, passando pela crise, passando pela dor, passando por tudo de mais difícil, no único momento, que é ali que às vezes a gente fica meia hora e tudo acontece naquela meia hora. Até morrer acontece. Por quê? Porque a gente não toma uma decisão de fazer diferente. E aí, então, surge uma crise. Uma crise para você procurar realmente mudar. Para você procurar realmente sair desse lugar de desconforto. Que não é nada confortável. Porque tá lá no sofá. Um dia eu fiz uma live e dei esse exemplo, né? Tá lá no sofá, você termina de almoçar. Aí tá lá uma pia enorme de louça. Você vai pro sofá no primeiro momento. Daqui a meia hora, quando você vai lembrar da pia de louça, aquilo vai estar desconfortável. Daqui a uma hora, você fala, cara, aquela louça ainda tá lá. Não, gente, vai lá e lava logo aquela louça. Porque depois, se você resolver descansar no teu sofá, vai ser muito mais gostoso. Porque conscientemente você já fez o que precisava ser feito. É outro lugar. É uma outra situação que você vive a partir do momento da decisão de fazer o que precisa ser feito. Né, Nani? Nossa, completamente. E até, Jana, até para a gente já concluir, que já está dando horário, tudo isso que você falou para ser feito, se a gente for observar, é nada mais, nada menos do que um movimento. E eu acredito muito que, assim, o movimento, ele tem um poder de cura. A vida é movimento. Então, se a gente for observar uma pessoa que ela não está indo para o mais, né, que ela não está progredindo, que ela não está evoluindo, pode observar que a maior parte do tempo ela está teoricamente parada, porque nada é estático, né? Mas ela está parada. E ao se colocar em movimento, que é isso que você falou, vai ouvir uma música, ou vai fazer uma caminhada, vai lavar uma louça. São todas ações que exigem o quê? Movimento. Liga para alguém. É tudo uma ação que exige movimento. Então, o movimento, ele cura. Ele tem o poder de cura, né? Atividade física hoje, né, é como se ele fosse, né, um remédio para ansiedade natural, mas na verdade não é que ele é um remédio para ansiedade, é porque nós fomos feitos naturalmente para estar em movimento. Como hoje, 2022, a gente fica muito parado, a gente se sente ansioso e o corpo precisa desse movimento. Não é que a atividade física ela combate a ansiedade, a atividade física mantém o nosso corpo no nosso estado natural. Hoje que a gente tem o costume de se exercitar menos e por nos exercitarmos menos, por nos movimentarmos menos, a gente acaba ficando mais ansioso. Eu já tive um colega, na verdade, que ele tomava remédio para ansiedade, que quando ele começou a correr, caminhar, fazer academia, ele simplesmente parou de tomar remédio para depressão. Ah, mas a atividade física curou a depressão? Não é que a atividade física curou a depressão, a atividade física só ativou os recursos naturais do nosso corpo, que já é o nosso estado normal. Já é a gente viver e estar em movimento. A vida é movimento. Então, quando você não está muito bem em alguma determinada área, você pode ver que você está muito paradinho. Então, vai para esse movimento. E é lógico, né, que pode ser você fazer uma atividade física dentro, né, das suas condições, sim. Mas pode ser você fazer isso que você falou. Vai arrumar um guarda-roupa que exige esse movimento para ver se você não se sente diferente. Vai limpar um armário e organizar para você ver se você não se sente diferente. Por quê? Porque é tudo movimento, tudo é movimento, a vida é movimento. Então, o movimento, ele tem poder de autocura, né? Porque quando você faz o movimento, você está ali se autocurando, né? Vamos dizer assim. Então, você está lidando, se relacionando com aquilo. Então, e até mesmo essa questão do tenho dificuldade de ir me movimentar. Você pode observar que talvez aí tenha uma repetição de padrão.
Então, quem que era paradinho demais, né, na sua vida? Quem que era, né, preguiçosinho demais? Pode observar que você vai ter aí, né, pode ser que tenha um movimento aí de repetição de padrão nesse sentido também, né? Sim, e só para concluir, encerrando, de trazer uma fala do Bert, que é assim, o essencial é simples. Nós que queremos coisas muito grandes para fazer, para ter resoluções, o ser humano de uma forma geral, todo mundo, gente, nós temos um lugar dentro da gente que a gente acredita que para as coisas se resolverem a gente precisa de uma coisa muito grande para acontecer. E na verdade não. O essencial ele é simples, então é algo pequenininho que você começa a fazer agora, que vai fazer a diferença e vai se tornar grande na tua vida. Então é um movimento diário, pequeno. Então, o movimento de agora, então tá bom, então terminei essa live, eu escutei um monte de coisa aqui agora, o que eu posso fazer agora, nesse momento, de diferente que essa história, porque não adianta nada você ouvir tudo isso aqui, aí daqui a pouco você vai lá e senta de novo no teu sofá. Né? E isso É, serve para todos nós, inclusive para mim, para Nando, para todo mundo. Se nós não entrarmos em movimento. Então, esse movimento pode ser agora, de você ir lá e limpar a tua louça, você pode ir agora lá e arrumar teu armário, você pode ir agora dar 10 pulinhos e sentir que você está viva, que você está vivo. O essencial, ele é simples. Perceba o que você tem de bonito além disso que está nessas quatro paredes que está dentro da tua casa, na tua sala. Existe uma vida esperando você. E ela começa a partir do movimento do aqui e agora. A partir do movimento do que você vai fazer já, nesse momento. O que é que você pode colocar em prática agora, já? Que seja uma respirada, uma coisa, e falar assim, ai, cara, tô vivo. E eu vou fazer algo diferente para sair desse padrão de repetição. Sente no teu coração aí o que dá para fazer. Que se essa live sim. pode mudar a sua vida aí a partir de um movimento que você faça agora, né, Nani? Eu até anotei uma frase aqui que me veio, né? Nós subestimamos as pequenas ações e superestimamos grandes mudanças. Então, essas pequenas ações que a gente faz têm um poder gigantesco, só que a gente subestima, porque a gente quer, como você falou, né, coisas muito grandes. Então, não, quando for para eu fazer dieta, eu quero mudar tudo, né? Quando for pra... Então eu quero, não, gente, começa, né, a superestimar as pequenas ações, que você vai ver o resultado, né? Aí a curto, médio e longo prazo na sua vida. E aí é isso que você falou, né? Qual que é a pequena mudança aí que você pode fazer desligando essa live? Então, eu vou começar fazendo uma respiração, eu vou começar, sei lá, separando uma roupa que eu vou doar, eu vou começar bebendo mais água, não sei, mas não subestima as pequenas ações. Comece a superestimá-las, que o resultado é, sem sombra de dúvida, não vou falar garantido, né? Mas assim, é muito mais provável que você consiga progredir, evoluir com pequenas ações do que com uma decisão de uma grande mudança que não é sustentável, né? Boa, muito bom. Então, Helena, eu quero te agradecer por estarmos aqui mais uma vez. A gente combinou de fazer uma live semanal e tá dando certo. Estamos já na terceira semana. E vamos. A gente combinou de fazer assim, vamos ver se a gente consegue fazer um mês. Então a gente já está na terceira semana, na quarta a gente completa o mês, vamos ver até onde nós vamos levar a nossa live semanal, que está sendo bem produtivo, tanto para o meu trabalho, quanto que eu vejo para as pessoas que estão recebendo aqui de alguma forma, assistem ou ao vivo, depois a gravação. A gente tem recebido aí uns feedbacks bem positivos. Então eu quero te agradecer assim um montão. A gente se vê daqui a pouco. Um beijo. Beijo para todo mundo que passou por aqui. E boa noite para vocês. A gente se vê amanhã. Tem live 7 horas da manhã. Como se relacionar amorosamente verdadeira e amorosamente com o parceiro, no relacionamento de casal. Então, quem vai falar com a gente amanhã é a Mariângela, que ela é empresária e tá assim despertando algo novo no casamento dela. Então, ela vem conversar com a gente amanhã e trazer um pouquinho da experiência de vida dela. Então, amanhã às 7 horas da manhã, para vocês que estão aqui ou para quem depois vai ouvir a gravação, estejam com a gente.
que vai realmente trazer um movimento de mudança para o relacionamento de quem é casado, de quem tem namorado, de quem quer namorar. É possível aprender um tanto com a Mariângela. Beijo no coração de vocês, boa noite. Beijo, tchau.